Olá, alunos, bem-vindo a mais uma aula, de Ciência de Solo, do curso técnico em Agropecuária da FELC. Eu sou Tanília Santos de Paula. Hoje nós vamos falar sobre adubos e adubações. Então, vamos conhecer agora os tipos de adubos minerais, tá bom? Os adubos minerais, né, são aqueles adubos químicos, né, e são geralmente usados para grandes produções, né, tanto pequeno quanto grande, né, mas o pequeno ele ainda tem a opção ali de estar usando uma matéria orgânica, algum composto, né, mas o produtor que é muito grande, para ele fica muito difícil, né, a adoção de matéria orgânica e compostos. Então, a maneira mais fácil é a gente estar utilizando essa adubação mineral. E quais que são os fertilizantes químicos, né, mais utilizados? São a ureia, né? A ureia é bem famosa, acho que a maioria das pessoas conhece, né? Que é aquelas bolinhas brancas, aquela de granulação, né? E a ureia, ela é um adubo nitrogenado, né? Então a gente vê aqui, ó, que ela possui 44% da composição dela de nitrogênio puro, tá? E aí, alguns lugares vocês vão ver 44%, 45%, 46%, tá? Então vai variar um pouquinho, assim, mas de acordo assim com o fabricante. Sulfato de amônio é outro adubo nitrogenado, né? No entanto, o sulfato de amônio ele tem um pouco de enxofre também, tá? Além de você ali colocar 20% de concentrado de nitrogênio, você ainda consegue colocar uma quantidade de enxofre ali. Superfosfato simples, a gente usa ele para adubação fosfatada, tá? Ele possui ali 18% de fósforo na sua composição. Super triplo, 41% de fósforo, ó, quantidade boa de fósforo. Cloreto de potássio, que a gente usa lá para adubação de potássio, 58%. Você vai encontrar formulações com até 60% também de potássio, tá bom? Aí a gente tem o sulfato de potássio, 48%. E nós temos também as formulações prontas, né? As formulações prontas, o que são? As formulações prontas, ela vai ter nitrogênio, fósforo e potássio, né? E aí vai ser uma mistura, né, desses três elementos, desses três nutrientes, e aí elas vão ter as formulações. Por exemplo, 4,14,8, né, um adubo aí bem conhecido. O 4,14,8, então ele está falando que em 100 gramas, não, desculpa, 100 quilogramas desse adubo, é, tá, desculpa. Aí o NPK, né, 4,14,8, o que significa? Que ele possui 4% ali de nitrogênio, 14% de fósforo e 8% de potássio, tá? Aí temos também NPK 4,30,16, por aí vai, tá bom? Adubação orgânica, né? Vamos ver quais são os tipos de adubos orgânicos que a gente tem, né? Então vamos lá. Temos estercos bovinos, estercos equinos, estercos suínos, ovinos, aves e compostos orgânicos. E aí, esses estercos, né? Aí eles têm ali, ó, o adicional de matéria orgânica, né? Eles têm uma composição, ó, excelente de matéria orgânica. Aí eu queria chamar a atenção de vocês, ó, para a gente observar aqui o esterco de ave, né? Mais conhecido ali como a cama de frango. Quando a gente compara, né, o teor dela de nutrientes de NPK, a gente vê que é um esterco, ó, que tem uma quantidade superior aos outros, ó. A gente vê aqui, ó, 3% de nitrogênio,
3% de fósforo e 2% de potássio, né? Então é uma quantidade boa, né, quando a gente se compara aqui com os outros tipos de esterco, tá? Então é um esterco bastante rico em nutrientes, a cama de frango. Então, quando a gente tem essa necessidade, né, de saber a fertilidade ali do solo, o primeiro passo que eu tenho que fazer é a minha amostragem de solo, né, fazer a análise de solo. Para mim fazer essa análise de solo, eu preciso fazer a amostragem de solo. O que é a amostragem? A amostragem você vai pegar lá a quantidade de solo, né, uma pequena quantidade, e você vai mandar para o laboratório e lá eles vão fazer, né, a caracterização química desse material, né, a caracterização desse solo, tá? E aí ver também teor de matéria orgânica, tá? Tudo isso. E aí como que eu faço essa amostragem de solo? Eu preciso de um plano de amostragem, né? O plano de amostragem eu vou fazer para mim determinar os meus pontos de coleta, né? Quais que são os meus pontos de coleta? Como que eu vou prosseguir? Geralmente, né, a gente tem uma área, a gente tem que pegar uma amostra representativa dessa área, né? Então, eu vou pegar e vou ali separar ali por talhões, né? E aí, como que eu vou proceder? Aí, por exemplo, esse quadrado aqui é meu talhão, né? Essa imagem aqui, esse quadrado é meu talhão, esse retângulo, né? E aí, eu vou proceder assim, em zigue-zague, para mim ir fazendo as coletas, né? Coletei um ponto aqui, coleta outro ponto aqui, outro ponto aqui, outro ponto aqui, mais no meio, tá? Então, eu tenho que ter uma amostra representativa dessa área, né? Aí, por exemplo, se eu coleto minhas amostras só aqui, aí tem possibilidade desse solo desse lado aqui ser diferente desse aqui, entendeu? Então, por isso que a gente tem que ser cuidadoso e pegar uma amostra que representa a minha área, né? Então, ali já determinados os pontos de coleta, a gente escolheu o local da amostra, né? Então, é isso que eu acabei de explicar, né? E aí eu vou fazer a amostra simples, né? Como que é a coleta de amostra simples? Aqui, ó, a gente tem o equipamento apropriado, né, para fazer essa coleta. Esse aqui é um trado holandês, mas poderia ser com do tipo caneco, né, que é circular. Poderia também ser com uma pá, tá? Uma pá de esse aqui, ó, provavelmente foi uma análise, uma retirada com pá, né? Aquelas de base reta. Então, eu tenho meus equipamentos, tá? Que são adequados ali para a gente estar fazendo essa coleta. E aí, como que vai funcionar? Eu vou vir com esse trado aqui em cima, ó. E ele tem aqui uma profundidade de 20 centímetros, tá? Eu venho aqui e faço a minha coleta desses 0 a 20, tá? E aí, depois, se eu quiser uma amostra mais detalhada ali da minha profundidade, eu venho aqui e faço a minha coleta de 20 a 40 centímetros. Aí, eu tenho que separar essas amostras, tá? Eu não posso misturar ela. E aí, para mim ter ciência lá de qual amostra que eu tenho, aí eu tenho que preencher aqui, ó. Aí, os laboratórios, eles fornecem, né, uma embalagem apropriada, né? E a embalagem vem tudo, você coloca todos os dados, né? Você coloca o nome da propriedade, o endereço, o nome do proprietário. Aí você também vai colocar a localização, né, de onde você fez essa coleta. Então tem que ter tudo bem certinho, tá? Aí o saco também tem que ser vedado, tá? Armazenar esse solo em local sombreado até a chegada dele no laboratório, tá? Não deixar exposto ao sol. E aí, quando eu for fazer essa coleta, qual que é o procedimento, né, que eu tenho que fazer ali no local?
Quando eu tenho esse solo ali com palhada, tudo, é necessário que eu tire, né? Que eu dou uma limpada ali nesse solo para mim coletar apenas o material do solo, tá? Aí essa parte de cima aqui, ó, eu não levo junto para a amostra, tá? Eu tiro ela com cuidado, né? E aí deixar o solo exposto para mim fazer essa retirada de amostra. Aí a amostra simples é isso aqui, ó. Coletei um ponto, então é uma amostra simples, tá? Cada ponto eu retiro uma amostra só, que é uma amostra simples. E aí a amostra composta é uma amostra que eu vou formular, né? Como que eu vou fazer? Eu tenho que pegar um recipiente, tá? Pode ser um balde, mas eu tenho que me atentar que esse balde esteja limpo, tá? Para não contaminar a nossa amostra. Não pode ser balde de veneno, tá? Essas de herbicida, de produtos químicos, não é indicado, tá? Tem que ser um balde ali bem limpo, tá? Para não contaminar essas amostras. E aí, nesse balde, por exemplo, fiz as minhas amostras as minhas coletas de 20 centímetros. Então, dentro desse balde, eu vou colocar essas minhas amostras, tá? E aí, eu vou misturar ela de uma maneira que ela fique muito homogênea, né? Peguei todos ali os meus pontos de 0 a 20 no meu talhão. E aí, eu misturo. Eu faço uma amostra homogênea para depois eu separar uma quantidade, tá? E colocar no saco amostral, tá? Para mim encaminhar para o laboratório. E aí, né, é importante que esteja bem identificado, tá? Esse é um passo muito importante, pessoal, porque você não pode ali misturar a área, né? Por exemplo, eu coletei... Aí eu tenho lá, por exemplo, tenho 2 talhão para mim fazer essa análise. E aí eu acabo invertendo essa minha identificação, aí depois vai dar problema, né? Porque na hora de eu fazer o meu cálculo de adubação, ali as minhas recomendações de adubação, eu vou estar fazendo, às vezes, para áreas que são bem diferentes, né? Então, se eu quero trabalhar em cima da fertilidade do meu solo, é importante que seja bem identificado os resultados saírem para a área que você coletou, né? Para não ter problema. Então é bem bacana essa amostra de solo, essa amostragem. E aí, após eu fazer lá a coleta, né? Encaminhei para o laboratório. E aí, o que o laboratório faz? Ele faz a análise química daquele solo. E aí vai sair para mim uma tabela aqui, ó, igual a essa, igual aquelas lá que eu passei lá nos exercícios, né? Que são análise de solo. Essa daqui é uma análise de solo, tá? De 0 a 20 para uma área de cultivo de café, tá? Então, lá na minha análise de solo, né? Primeiro lá, eles calcularam o pH, né? Então, é muito importante lá. E aí, através do pH lá, né? O pH é só um fator, né? Para a gente estar considerando a calagem, né? Que é colocar o calcário no solo. Mas aí, eu vou utilizar um método de calagem, né? Para mim colocar esse pH, né, para um pH que seja ali ideal para a cultura que eu quero cultivar ali. E aí também vem análise de fósforo, tá? Análise de potássio também. Aí, como vocês podem ver, ó, geralmente, e isso vai depender muito do laboratório, esses dois elementos, né, eles vêm em miligramas por decímetro cúbico, enquanto os outros, ó, vêm em centimols de cargas por decímetro cúbico, tá? Então, por isso que é importante lá quando a gente for calcular a saturação de base, né, a gente tá convertendo esses elementos, tá? Senão depois dá errado os nossos cálculos. Aí vem análise de cálcio, de magnésio. Outra questão importante também sobre calagem, né? A gente tem os calcários, né, que são ricos em cálcios, e também temos os calcários ricos em magnésios, tá?
E aí, dependendo aqui, ó, se você for fazer calagem, você já também está adicionando esses dois elementos no solo para tornar o solo ali mais fértil, né? Aí vem teor de alumínio, hidrogênio e alumínio. Aí, ó, as análises, aqui eu passei para vocês, né? Eu tinha lá arriscado esses valores, ó. Mas as análises de solo, ela vem com a saturação de base calculada, ela vem com a CTC efetiva, ela vem com a CTC total calculada, vem com saturação de base, né? Essa daqui é soma de base, eu me troquei aqui. E esse aqui é a saturação por base, ó. Então, vem com a saturação por base, vem a saturação por alumínio também, matéria orgânica, tá? Aí, esse aqui é fósforo, tá? Fósforo é uma análise de fósforo, que eu esqueci o nome. E aí, muito importante também, vem o teor de argila, tá? Eles calculam lá, eles avaliam o teor de argila, né? O teor de argila também é importante, né? Para depois a gente fazer a interpretação, tá? Desses nutrientes. E aí, tá. Aí, a gente mandou para o laboratório, recebeu essa análise. E aí, o que eu faço com essa análise quando eu estou com elas em mãos, né? Então, ela vai servir para quê? Para mim ver a quantidade de nutrientes que eu tenho aqui no solo. E através dela eu consigo saber a quantidade de nutrientes que eu vou ter que colocar a mais, né? Através dela eu vou ver, o cálcio tá ok, beleza. Magnésio tá ok, ou o potássio tá faltando, fósforo tá faltando, né? Então, a análise de solo, a gente usa ela para se embasar na hora da nossa adubação. Ó, então, vamos entender como que eu vou fazer essa interpretação da análise de solo. Aqui, ó, eu tenho um pedacinho esse pedacinho aqui que eu recortei lá da nossa análise de solo. Mas é a mesma do slide passado, tá? É porque eu tenho que, se eu voltar o slide para mostrar para vocês a análise de novo, aí minha gravação dá problema, tá? Então, eu cortei aqui só a parte que fala do fósforo, tá? Então, vamos lá. Aqui, ó, eu tenho uma tabela, né? Classes de fertilidade para fósforo em função do teor da argila ou do fósforo remanescente, né? É fósforo remanescente aquela hora que tinha na tabela. Então, vamos lá. Eu olho aqui na tabela, né? O meu fósforo, ó. Aí tá. Aí, primeira coisa que eu tenho que olhar, a unidade. Está na mesma unidade que a minha tabela de interpretação? Sim, ok. Então, eu posso usar esse valor aqui. Então, o meu fósforo no solo, ele tá ali entre 1,5. Então, vamos ver. O meu teor de argila lá, eu esqueci de cortar, né, da tabela, mas era 26, tá? Era 26% de argila. Então, essa é uma interpretação, vamos fazer uma interpretação aqui com argila. Aqui, ó, eu vou olhar o meu teor de argila, tá? Então, aí a gente tem de 60 a 100%, de 35 a 60%, de 15 a 35% e de 0 a 15%. Como nossa análise estava lá de 26%, então ela vai estar aqui, ó, entre 15 e 36. Aí, beleza, já achei aqui a linha que eu tenho que tá. Então, é essa, ó, a minha linha de analisar. E aí, eu vou pegar o valor de fósforo. Qual que era o valor de fósforo? 1,5. Então, aqui na minha linha, né, da porcentagem de argila, eu vou procurar qual que é onde vai se encaixar, né, o meu solo. Ele está num teor muito baixo de fósforo, ou ele está num teor baixo, ou num teor médio, bom ou muito bom. Então, através disso daqui, ó, que eu vou saber quando adubar, tá? Quando adubar. E aí depois eu tenho que ver o quanto adubar. Então, vamos lá. 1,5.
de 15 a 35, né? 26. Então, como ele era 1,5, ó, aqui é para teores abaixo de 5, né? Miligramas por decímetro cúbico. E o meu tá 1,5, ó. Mas aí eu teria de 5,1 a 9, 9,1 a 15, tá? Mas o meu ele já se enquadrou aqui, ó. Porque a 1,5 ele é menor que 5, né? Então já se encaixou aqui, ó. Porque para ser considerado um teor muito baixo, ele tem que ser abaixo de 5, tá? E o meu é 1,5. Então, o meu solo foi se enquadrado em muito baixo, tá? Então, é aí a hora que eu sei que eu preciso entrar com a adubação. Muito baixo, entro com a adubação, tá? E aqui eu trouxe outra tabela de interpretação, né? Adubação nitrogenada e potássica para cafeeiro, conilon, em função da produtividade esperada do teor de potássio no solo. Então tá. Aí quando não sei se vocês perceberam na análise de solo, mas ela não tem teor de nitrogênio, né? Um nutriente extremamente importante. E ele não vem na análise de nitrogênio, né? Por quê? Porque o nitrogênio ele é um elemento muito volátil, né? Uma hora ele está ali no formato de amônia, outra hora ele virou nitrato, outra hora ele virou gás de novo. Então, é muito difícil a gente conseguir fazer uma análise de nitrogênio, né? Na verdade, até faz, né? Eu fiz uma vez na faculdade, tá? É bem trabalhosa. Mas aí, o que acontece? O nitrogênio também está ali, né, compondo matéria orgânica, tá? Então, ele tem toda uma dinâmica. E aí, geralmente, eles não vêm na análise de solo, né? E aí, como que a gente vai saber o tanto de nitrogênio que eu preciso ali colocar, né? Então, eu vou pegar ali, ó, as minhas tabelas de recomendação, e aí ele é por produtividade esperada, né? Então você vai ali mais ou menos falar, você vai analisar a sua cultura, né? O seu investimento, se for uma cultura assim, você investiu em tratos culturais, investiu, né, em proteção ali da planta, né? Investiu ali em adubação, quer dizer, você vai investir em adubação, né? Aqui a gente ainda está avaliando, mas aí você faz esse planejamento, né? E aí você vai ver quantas sacas que você quer esperar, né? Então, por exemplo, vamos supor, isso aqui é café também, tá, gente? Vamos supor ali, ó, eu quero tirar ali, eu acredito, né, que eu tenho esse potencial de produzir, minha lavoura tem esse potencial para 101 a 130 sacas, né? Então, vou usar aqui, eu quero 120 sacas por hectare da minha lavoura. Quanto de nitrogênio eu tenho que colocar? Então, ali, ó, eu vou precisar colocar, então, 500 quilogramas de hectare por ano, né? De nitrogênio, 500 quilogramas por hectare de nitrogênio cada ano, né? Então, e aí, outra coisa importante, como que eu vou fazer? Vou jogar ali 500 hectares de ureia de uma vez, vai dar problema, né? Então, eu não posso estar jogando tudo de uma vez, tá? Aí eu vou fazer o quê? Um planejamento ali para mim parcelar esses 500 quilos. Não posso jogar de uma vez. Aí, por exemplo, vou jogar ali, né? Por exemplo, a colheita do café, ela é mais ou menos esse mês, né? De maio. Então, lá, terminei minha colheita. Aí eu falei, vou fazer uma adubação nitrogenada. Aí coloco mais um pouco. Aí daqui mais alguns meses, coloco mais um pouco. Posso parcelar, tá? Parcelar em 3 vezes, 4 vezes. Coloco lá na época da chuva, né? Que vai ter um aproveitamento ali melhor. Então tem que saber a época que eu vou jogar, tá? Não posso jogar 500 quilos de uma vez. E aí teor de potássio, né? Como que eu vou saber esse teor de potássio, né? Então,
olhei lá na minha análise de solo, tá? Aí voltamos aqui, ó. Eu peguei aqui o outro pedacinho aqui da análise de solo para a gente comparar aqui, ó. Então, como que eu vou fazer, né? Ali eu tinha simulado 120 sacos por hectare, e aí eu vou vir aqui, ó. Vou olhar o meu teor de potássio, ele é 38, tá? 38. Então, eu vou lá ver na mesma unidade, ó, miligramas por decímetro cúbico, 38. Então, tá, ele é menor que 60, entre 60 e 120, 120 a 200, mais de 200, meu 38, então ele vai estar aqui, ó, menos de 60, tá? Então, eu vou colocar ali 470 quilogramas por hectare de K2O, né, por ano. E aí, né, eu preciso também ter noção que eu preciso parcelar, eu não posso colocar tudo junto, tá bom? Então, é mais ou menos assim que vai funcionando, tá? E aí, como que você vai ficando bom nisso aqui? Só com treino, né? Aí, outro detalhe também, essas tabelas aqui, elas são tabelas prontas, entendeu? Você chegou lá, né, com a sua análise de solo, aí você quer colocar, por exemplo, um milho, quero plantar um milho. Então, eu vou lá e pesquiso recomendação de adubação para o milho. E aí, eu vou lá e coloco e procuro, né, as tabelas de interpretação para mim conseguir lá desenvolver os meus cálculos de adubação. Então, esse daqui já são tabelas prontas, tá? Tem muitos anos que é usada essas tabelas e foram feitas por pessoas que estudaram muito mais que a gente, né? Então, a gente toma como base essas tabelas, tá bom? E aí também aqui, tá? É outra tabela, tá? Deixa eu ver aqui. Recomendação, tá? De adubação para o café. É a mesma tabela, né? Aí você vai lá e estima a sua produtividade. Aí vai saber lá a quantidade de nitrogênio, tá? Que preciso. Aí outro detalhe. Essas quantidades aqui, ó. Por exemplo, vou pegar aqui, ó. 330. Aí, o que eu tenho que saber? Olha aqui, ó. 330 de N, né? Então, se eu falar 330 de nitrogênio, não é 330 gramas de ureia, tá? Então, a gente sabe lá que a ureia com 44% dela é nitrogênio, então eu preciso fazer o cálculo para saber o tanto de ureia. Aí eu descobri o quanto de nitrogênio puro que a minha cultura precisa, né? Mas aí eu tenho que saber o quanto de ureia que eu vou colocar. E aí aqui também, ó, análise de recomendação para fósforo, recomendação de potássio. E é isso. Aí aqui, ó, aqui eu peguei num trabalho lá do café, que eu até, da Emater, né? Eu até mandei lá para vocês, né? Anexei lá no sistema. E aí lá ele dá uma média aqui geral, né? De exigência nutricional da cultura, né? Então, o café ele precisa de 450 de nitrogênio, fósforo ele precisa de 80 quilogramas, tá? De P2O5. P2O5 é a formulação que o fósforo tá? E aí, potássio, ele precisa de 450 quilogramas de K2O. Então, aqui eu trouxe alguns adubos para a gente calcular. E aí, a gente vai calcular em cima dessa necessidade aqui, tá bom? Agora eu vou explicar como que a gente vai fazer o cálculo para descobrir o tanto de adubo. Aí daquela forma lá das tabelas, você descobre a necessidade, né?
E aí agora pelo cálculo você vai saber o quanto de adubo colocar. Tá, agora vamos prestar atenção aqui, vou fazer bem devagar, tá? Pra gente entender como que eu vou calcular a quantidade de adubo, tá? Então vamos lá, gente, isso é bem importante, tá? Eu acho que é um dos pilares ali, das necessidades básicas ali de um técnico de um técnico em agropecuária, tá? De um engenheiro agrônomo, é fundamental, tá, pessoal, que saiba fazer um cálculo de adubação, muito importante. Então vamos lá, né? Deixa de conversa e vamos aprender. Então, né, a minha necessidade lá da cultura, eu olhei lá na tabela, tá? E aí eu descobri que a minha cultura do café, ela precisa de 450 quilogramas de nitrogênio, isso é por ano. De fósforo, ela precisa 80, né? E de potássio, 450 quilogramas de K2O. Aqui a quantidade de nutriente de cada adubo. E aí vamos lá. Ureia, 45% de nitrogênio. Isso quer dizer o quê? Sempre, tá? Qualquer adubo, você olha a porcentagem, você vai fazer essa relação. 100 quilos desse adubo vai ter X, vai ter aquela quantidade de porcentagem lá que ele fala, tá? Do nutriente puro. Então, 100 kg de ureia vai ter 45 kg de nitrogênio puro, tá? É isso que quer dizer. Aqui, quando eu vejo 45%, estou falando 45 kg de nitrogênio puro em 100 gramas de ureia. Então, como que eu vou fazer esse cálculo? Então, eu faço essa relação. E aí, quanto que eu preciso de nitrogênio puro? 450, tá? Então, eu vou colocar debaixo da minha necessidade do nutriente puro. 450 eu coloco aqui abaixo do nutriente puro. Cuidado não confundir aqui. Aqui é a quantidade de ureia, tá? Então, não pode confundir. Aí, esse X, ele quer dizer quanto que eu preciso de ureia. Então, vou fazer esse aqui é a conta armada, tá? Esse aqui é o cálculo. E aí, como que você faz? Você faz um X, tá? Você faz cruzado, cálculo cruzado, multiplicação cruzada. Então, 100 kg de ureia vezes 450 kg de nitrogênio puro, tá? Ah, tá. Isso. Eu devia ter feito passo a passo, mas eu fiz direto, né? Beleza. Mas aí, se vocês puderem estar com a calculadora aí, pessoal, e uma folhinha tentando fazer, vai ser top. Cruzei esse, 100 vezes 450, né? Vai dar 45 mil. Vai dar 45 mil, isso. 45 mil, você vai pegar e dividir por 45 quilogramas, tá? 45 mil quilogramas, né? Fiz 100 vezes 450, deu 45 mil. Dividir por 45. E aí o meu resultado foi 977,7. Então, eu preciso de 977 quilos de ureia e 700 gramas de ureia. Então, eu descobri lá o valor que eu preciso de ureia, né? Então, geralmente você vai ali, você precisa desse tanto, né? Você compra aí o bag de 1000 kg e aí vai sobrar uma ureia ainda, um pouquinho lá para você jogar no seu jardim. Mas é isso, tá? Então, é assim que faz o cálculo. Então vamos lá fazer agora a necessidade de K, né, de potássio. Aqui o meu adubo que eu uso é o cloreto de potássio com 60% de K. Então 100 gramas de KCl tem 60 kg de K2O.
Aí a necessidade pura dele, eu preciso de 450 quilogramas. Então, coloca aqui 450 aqui embaixo. X é a quantidade de ureia que eu vou precisar, tá? Tá, voltando aqui, né? Teve um probleminha aqui. Voltando aqui para o cálculo. 100 quilogramas, né? Tem 60 quilogramas de K2O. Aí aqui a necessidade da cultura. E aí aqui a quantidade que eu quero saber, né? De KCl. Aí fiz o meu cálculo cruzado, dividi aqui o resultado disso aqui, que foi 45 mil também, dividido por 60 quilogramas. E aí eu obtive 750 quilos de KCl. Então, para mim, no meu café, eu vou precisar jogar 750 kg de cloreto de potássio por ano. Lembrando que eu preciso fazer o parcelamento, tá? Parcelamento para mim não jogar tudo de uma vez. E aqui, igualmente, aqui vai ser pro fósforo, né? Só que o fósforo a gente vai usar o superfosfato simples. Superfosfato simples, ele tem ali apenas 18% de fósforo na composição. Então, 100 kg de superfosfato simples tem 18 kg de P2O5, né? Que é a formulação do fósforo. E aí, 80 kg, aí a necessidade que eu tenho ali, ó, de 80 kg por ano. Então, coloca aqui, 80 kg de P2O5 que eu preciso. Eu coloquei essas pontinhos aqui, mas para não precisar ficar escrevendo tudo de novo. E aí, aqui a necessidade, a quantidade de adubo que eu quero encontrar, né? Então, fiz a minha multiplicação cruzada, né? Aqui vai dar 80 mil dividido por 18, o resultado vai ser 444,4. Então, 444 quilos de superfosfato simples e 400 gramas, tá? De superfosfato simples. Então, é assim que a gente faz o nosso cálculo, tá, pessoal? E aí, se vocês puderem treinar, tá? Esse conteúdo não vai mais cair na prova, né? Porque a prova ela precisa ficar aberta 3 dias. E aí eu já não, se eu não passasse a prova, eu não conseguiria deixar aberta. Esse assunto não vai cair na prova, tá? Mas é muito importante vocês aprenderem, né? Sem contar, né, gente, que essa é uma forma aí de ganhar dinheiro, né? Você pode dar consultoria, né? Vocês aí estão formando, vai pegar o diploma aí, podem dar consultoria, né? Vão lá, oferece análise de solo, né? Faz parceria aí com laboratórios, e aí, depois que a análise chega, né? Você faz aí o planejamento de adubação do cliente, vê lá, faz cotação também de mercado, né? Isso aí é um ramo que dá muito dinheiro aqui nessa região, tá, pessoal? Uma região aí com os produtores animados, tá? Então, é muito importante vocês tá sabendo fazer esses cálculos, tá? Então, a aula de hoje era isso, tá? Amanhã eu vou fazer mais uma aula, até vamos fazer o fechamento da disciplina. E aí, hoje, né, é o último dia das atividades. E aí, amanhã é o último dia das provas, tá? Eu vou começar a corrigir as provas ainda. E aí, a gente tem aquele combinado do trabalho também, tá? Eu vou corrigir e vai dar tudo certo, tá, pessoal? Bom descanso aí para todos. Até a próxima.